Fala galera, Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Red Ribbon, a Patrulha Vermelha, exatamente. Vamos falar quais são os 12 androides mais poderosos no universo Dragon Ball. E além disso vamos falar algumas curiosidades sobre esses androides. Então galera, esse vídeo está muito bacana. Então vamos bater 5.000 likes esse vídeo. Se bater 5.000 likes eu já vou estar muito feliz e muito motivado para trazer mais vídeo para vocês. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva aí, você vai perder apenas um segundinho da sua vida e fará parte da turma. Então clica aí no botãozinho vermelhinho. Feito isso tudo, sem delongas, direto ao vídeo. O Dr. Gero foi assassinado por um androide criado por ele, chamado Número 17. Mas o doutor havia criado um computador que era o encarregado de construir os androides mais poderosos. E apesar da morte de seu criador, o computador continuava cumprindo o seu dever. Então galera, para começar essa lista, nada melhor do que começar com Dragon Ball Clássico. Exatamente, em Dragon Ball Clássico nós tivemos o androide número 8 e com certeza absoluta ele é o androide mais poderoso em Dragon Ball Clássico, com um poder de 104 unidades, exatamente. Então ele acaba se tornando o androide mais poderoso em Dragon Ball Clássico. Claro que nós tivemos outros androides, como o Sargento Metálico e o Robotic Pirata, mas sem dúvidas nenhuma, o androide número 8 é o androide mais poderoso. E vale lembrar que ele foi uma falha da Red Ribbon, porque ele foi construído para ser um androide do mal, mas ele acabou se tornando um androide do bem e um grande parceiro de Goku. Chega, o Goku deu até um apelido para ele, Oitavo, beleza? Então galera, acompanha esse trechinho bacana. Eu fui batizado de androide número 8 pelo meu criador. Que horror! Que nome mais difícil! Bom, mas agora é Oitavo. Que nome mais engraçado você tem! Galera, ainda continuando falando sobre o nosso querido Oitavo, o que acontece com ele? Ele foi o primeiro androide a ser numerado como androide número 8. Como assim? Androide número 8 não é o número 1. O que aconteceu com os primeiros androides? Eles não existem. Lembra quando o Dr. Mike Gero chegou em Dragon Ball Z falando que alguns androides que ele tentou fazer deu falha total? Então provavelmente esses primeiros androides foram umas falhas de Dr. Mike Gero. Outra curiosidade sobre o androide número 8, ele também apareceu em Dragon Ball Super, na saga do Black, na linha do Trunks do futuro. Então galera, nosso querido androide número 8, ele é o primeiro androide a ser numerado. Eu sabia que estaria aqui, Goku. Galera, o nosso androide número 14, ele acaba ficando com o 11º lugar. Esse androide ele apareceu num filme chamado O Retorno dos Androides. E galera, eu vou falar quanto ele tem de poder, mas não se espantem porque os números vão aumentar de uma maneira extraordinária comparada com o número 8. Mas como eu falei, não se espantem porque vocês têm que ver o que está na frente dele. Então, com 30 milhões de unidades, o androide número 14, ele acaba ficando com o nosso 11º lugar. Aí você vai falar, ah, mas o filme, ele estava batendo no Guerreiro Z, como é que fica isso? Mas, quando os Guerreiros Z se transformou em Super Saiyajin, esse androide ele acaba morrendo com um golpe, beleza? Então, o nosso 11º lugar ficou com ele. O androide número 15, ele acaba ficando com o 10º lugar, exatamente. Ele também apareceu no filme chamado Retorno dos Androides, ao lado do androide número 14. Mas o que acontece? A diferença entre o poder entre os dois é mínima, mas o androide número 15 é um pouco mais poderoso, com poder equivalente de 35 milhões de unidades. É muito poder. Então, o nosso 10º lugar acaba ficando com o androide número 15.
Agora vamos falar do Android número 19, por coincidência ele acabou ficando em 9º lugar. Na saga dos Androids, ele tinha um poder de 85 milhões de unidades e todo mundo conhece esse Android porque teve aquela cena épica com Vegeta. Então esse Android já é muito poderoso, vocês já viram que já aumentou de 35, foi para 85 milhões de poder de luta. Então essa posição é mais do que merecida, o 9º lugar para o Android número 19. O Android número 20, galera, mais conhecido como Dr. Maquigero e também o responsável por ter criado todos os Androids. Então digamos que é um Android mais importante, né, porque ele acabou criando todos, mas tem um probleminha, ele não acabou colocando tanto poder nele mesmo, né, porque lá na saga dos Androids, o poder dele para o Android número 19 não mudava tanto, porque ele tem 90 milhões de poder de luta, exatamente. Então o 8º lugar merecido para o Dr. Maquigero, o nosso velhinho. Perfeito, se absorver a energia deles, aumentarei meus poderes e derrotarei Vegeta. O Android número 20 ainda não se deu por vencido e pensa fazer uma coisa terrível. Agora, galera, vamos voltar um pouco a falar do filme O Retorno dos Androids, porque o nosso 7º lugar acabou ficando com o Android número 13. Nesse filme ele apareceu do lado do 14 e do 15, só que a diferença do poder deles é o, digamos assim, 3 vezes mais, né? Com poder de luta de 90 milhões de unidades, o mesmo poder de luta do Dr. Maquigero. Então o nosso 7º lugar acabou ficando com o Android número 13. E se prepara, porque ele vai aparecer mais uma vez aqui nesse ranking. Somos apenas androides criados pelo computador do Dr. Gero, o que nos confere características especiais, mas temos apenas uma missão, que é eliminá-lo. Existe um computador que cria você? Agora vamos falar sobre o Android mais poderoso de Dragon Ball Z, exatamente, o Android número 16, no qual o Dr. Maquigero não queria que ele fosse despertado de maneira alguma, porque ele poderia acabar com o planeta Terra. Na saga dos Androids, ele tinha um poder de luta de 380 milhões de unidades. E como eu tô falando assim, como assim o Android mais poderoso, cadê o 17 e o 18? Calma aí que vai ter uma explicação porque esses Androids agora estão um pouco à frente, um pouco não, bastante à frente do Android número 16, beleza? Então nosso 6º lugar, coincidência também, o número 16 acabou ficando com essa posição. Agora vamos falar do Android número 13 novamente, galera. Exatamente, ele acabou ficando com a 5ª posição. Mas o que acontece? O Android não tinha apenas 90 milhões de unidades, como agora ele veio parar para o 5º lugar. O que acontece, galera? Com a destruição do 14 e do 15, ele achou uma boa solução fazer uma fusão. Então ele acaba fundindo com esses dois Androids. O Android número 13 fazendo a fusão com o 14 e o 15 ele acabou se transformando e se chamando de Super Android número 13. E galera, ele ficou muito poderoso, com poder de luta de 700 milhões de unidades. É muito poder, galera. E o jeito também, galera, que ele acabou morrendo foi de uma maneira muito louca. O Goku ele fez uma Genkidama em Super Saiyajin, a Genkidama ficou em volta do Goku e Clablum e ele acabou morrendo. Então o nosso 5º lugar acabou ficando com o Super Android número 13.
agora, galera, vamos falar da Android número 18. Ela acabou ficando com o nosso quarto lugar, porque lá na saga dos Androids, ela tinha um poder de luta de 250 milhões, exatamente. Ela era mais poderosa que o Dr. Mike Geron, que o 19, mais poderosa que o 13, o 14 e o 15. Mas o que acontece? Por que eu coloquei ela nessa posição? Pelo fator Dragon Ball Super. Lá na saga Buu, ela acabou dando uma treinadinha, até participou do torneio. Mas em Dragon Ball Super, não temos como analisar quanto ela aumentou de poder, porque praticamente ela virou uma dona de casa, mas com certeza ela ficou mais forte que o Android 16, mas tem um Android lá em Dragon Ball Z, que é o próximo que eu vou colocar nesse rank, que eu acho, é a minha opinião, como eu falei, é a minha opinião a partir de agora, eu acho que ela não superou esse Android por esses fatores, por ela não ter treinado. Então o quarto lugar acabou ficando com a nossa linda Android número 18. Claro que eu não ia deixar ele de fora, exatamente. O Bill Android, o Perfect Cell, está na frente da Android 18. Calma que vai ter explicações. Como nós não vimos a Android 18 treinando em Dragon Ball Super fazendo nada, eu acho que ela ainda não superou o Perfect Cell. Calma que eu vou explicar, mas vamos continuar falando um pouco sobre o Perfect Cell. O Perfect Cell é a criação final de Dr. Mike Geron, e ele foi designado para ter todas as habilidades dos melhores lutadores que já habitaram ou visitaram a Terra. O resultado do guerreiro perfeito. O Cell é um dos poucos androides da Red Ribbon que não são completo. Ele precisa se fundir para ter a famosa forma perfeita. E quando o Cell pega essa forma perfeita, ele tem um poder de luta de 4 bilhões e meio de unidades, galera. 4 bilhões e meio de poder de luta. Mas não terminou por aí, galera. Quando o Cell pega a sua super forma, o Super Perfect Cell, ele tem um poder de luta de 8 bilhões de poder de luta. Então por esse fator, como eu falei, a minha opinião, eu acho que o Android 18 ainda não superou o Perfect Cell, o Super Perfect Cell. Então o terceiro lugar ficou com ele. Também deixe sua opinião, que é muito importante. Claro, galera, que o nosso segundo lugar acabou ficando com o Android número 17, com 300 bilhões de poder, exatamente. Mas, galera, esse poder ele tinha lá na saga dos Androids. Ele era mais fraco que o Android 16, mas agora entra novamente o fator Dragon Ball Super. Como ele continuou treinando, ele lutou contra o Goku Super Saiyajin Blue. Lembrando, Super Saiyajin Blue não significa nada. O Kuririn lutou contra o Super Saiyajin Blue. Antes começa a discutir aí. Mas o que acontece? Eu tenho certeza que o Android 17 é o Android mais poderoso. Ele superou, obviamente, que o Perfect Cell superou o Android 18, sempre foi superior. Mano, ele superou todos os Android, mas tem um que ainda é mais poderoso que ele, que digamos que é ele mesmo. Mas enfim, o segundo lugar ficou com o Android 17. Claro que eu não ia deixar ele de fora, o Super Android 17, em primeiríssimo lugar. E lembrando, da quarta posição até a primeira é a minha opinião. E não tem como saber também o poder que o Super 17 tem. Mas o que acontece, galera? Ele lutou contra o Goku Super Saiyajin 4. E o que acontece? A única maneira que o Goku achou para destruir o Super 17 foi uma fraqueza que ele tinha. Quando ele absorvia energia, ele ficava vulnerável a ataques físicos. E lembrando, galera, que o Android 17 influenciou o Super 17 a dar essa dica para o Goku. E assim, o Goku com o ataque do dragão, ele perfura o Super 17 e para finalizar com um ataque de um Kamehameha. Então, galera, na minha opinião, o Super 17 é o Android mais poderoso e ninguém ainda superou ele. Então, primeiro lugar fica para esse Android.
Então galera, esses são os 12 androides mais poderosos do universo Dragon Ball. E lembrando, todas estão corretas, apenas as 4 últimas que eu deixei a minha opinião, que eu falei assim, ah não, o Super 17 é o mais poderoso. Mas se você discorda, você pode deixar a sua opinião aí no comentário que eu vou estar lendo e respondendo a maioria. Então galera, vamos bater aquela meta de likes? 5.000 likes, e também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.